Logo, logo vai começar a gravar. Bom, já está sendo gravado. E agora eu vou apresentar o slide para vocês. Deixa eu ver aqui. Falhou. Apresentar. Tela inteira, melhor. Estão vendo o slide? Estão vendo isso? Estão vendo o slide? Ô, prof, a gente não tá vendo, não. Não? Então, peraí. Deixa eu dar uma... Aqui eu não apertei compartilhar. Agora sim, né? Agora sim. Bom, eu vou tratar com vocês deste assunto, que é um assunto até que fica maçante a gente falar desses filósofos com tanta... nós já falamos nos capítulos anteriores, quando nós falamos de ciência, né, nos outros módulos, quando nós falamos de gnoseologia, estrutura do pensamento, a teoria do conhecimento, e agora nós vamos falar de teoria política, dentro desses três filósofos aí que são chamados de contractualistas. São filósofos muito importantes para que a gente entenda a política moderna, e aí no finalzinho do slide eu vou avançar um pouquinho em filosofia contemporânea, porque estes debates parecem, assim, dos contractualistas, por ser algo tão abstrato, de idealização, parece que não tem concatenação, ou não está ligado às coisas de agora, ao nosso tempo, à nossa contemporaneidade. No entanto, esses debates sobre a natureza do homem enquanto ser social e a natureza do Estado, elas são debates filosóficos presentes, não só nos debates filosóficos acadêmicos, como é aquilo que a gente vê o tempo todo aí proferido em redes sociais, em discussões de filosofia de botequim sobre se o Estado é necessário ou não. Né? Há uma grande inquietação filosófica hoje sobre essa necessidade do Estado. Será que o Estado moderno não está caduco? Porque a nossa idade, a nossa época, é uma época de radicalização da modernidade, em que alguns autores apontam como uma época pós-moderna, no qual aquelas instituições prometidas pela modernidade, elas acabaram se desgastando, ou já se mostra de uma certa maneira as suas contradições são maiores do que as soluções que elas trazem, né? Então, Hobbes, Locke e Rousseau, e depois eu puxei três filósofos contemporâneos, Rawls, Jung e Sanden, que são três filósofos norte-americanos importantes para que a gente entenda também o que é Estado, se há necessidade ou não do Estado, né? Bom, cada homem tem seu tempo, isso é importante a gente comparar, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre Rousseau, parece que o pensamento do Locke é um pensamento ingênuo, ou quando a gente fala do Locke, parece que o pensamento do Thomas Hobbes é um pensamento superado, mas é porque cada um viveu em épocas diferentes. A gente faz esse quadro comparativo, mas são três contextos históricos diferentes. Na macro história, é o tempo do nascimento do Estado moderno, mas eles viveram em épocas diferentes. Thomas Hobbes é de 1588 e ele morreu em 1679. Ele estava ali imbuído num desejo, num debate político para justificar o absolutismo, a centralização do poder na Inglaterra, em detrimento do feudalismo,
do poder dos barões, então da descentralização do poder feudal. O John Locke, também em inglês, né, ele já vai apontar as contradições daquilo que era o sistema absolutista. Então, o absolutismo, o Estado moderno, é uma superação do feudalismo. E o liberalismo é uma superação do Estado absoluto. Então, o liberalismo ou parlamentarismo inglês, de 1632 a 1704, que foi o período em que o Locke viveu, ele é um defensor, né? O Locke foi um defensor do parlamentarismo, do liberalismo inglês, da Câmara dos Lords e tudo mais, num contexto ali das revoluções inglesas. Quando a gente fala em revolução inglesa, na verdade, são revoluções no plural, né? E é um período de longa duração. Você tem a Revolução Gloriosa, você tem a República de Cromwell, aí você tem a Revolução Industrial, que é uma mudança tecnológica ao mesmo tempo, e, por fim, você tem o estabelecimento do parlamentarismo inglês. E o Jean-Jacques Rousseau, que não é inglês, ele é de Genebra, Suíça. A Suíça é um país central na Europa, que fala tanto francês como alemão, portanto, tem influência dessas duas correntes de pensamento filosófico, francês e alemão. O Jean-Jacques Rousseau ele vai defender a democracia, que é um avanço em relação ao parlamentarismo e ao liberalismo, e alguns filósofos apontam no Rousseau o socialismo utópico. Então, continuando aqui. O que Hobbes e Locke têm em comum? A ideia de um contractualismo, né? O que vem a ser o contractualismo? É que o Estado em si, ele vai se ocupar, o Estado, o ente estatal, né? Ele vai se ocupar não só da organização das relações mercantis, e isso é para isso que o Estado moderno surge, mas também no sentido de justiça, né? A justiça, ela era prerrogativa até então da Igreja e dos senhores feudais por uma fidalguia e até do rei absolutista por uma justificativa divina. Então, a justiça, ela é um assunto do Estado. O que é justiça não apenas no sentido daquilo que é o certo a ser feito, mas como a mediação do conflito, tá? Então, os filósofos contractualistas, quem for estudar aí direito, quem for para essa área de ciências humanas, vai estudar bastante esses filósofos contractualistas. Então, o Thomas Hobbes, o John Locke, esse contractualismo, ele tem como objetivo justificar, frente à decadência do feudalismo, o poder absolutista, tá? Então, como eu coloquei aí, né, o contexto é este, da Guerra das Duas Rosas, 1455 a 1485, o alicerce, a decadência das relações feudais, e aí vem a dinastia dos Tudors, de Henrique VII, estabelecendo o absolutismo na Inglaterra, e essa fundação da dinastia de Tudor, de 1485 a 1603, vai precisar de um amálgama conceitual, de uma justificação teórica. Depois, nas mãos do parlamento, nós chamamos de parlamentarismo, aí nós temos um contexto que é os atos legais de Gales, né? Depois, que é a formação do Reino Unido, o Tratado de União, a criação do Reino Unido, e o ato de criação, tudo isso num contexto de limitação do poder do rei, num regime parlamentarista, de uma participação direta dos lords. E o contratualismo de modelo teórico, né, que propõe que os homens... Então, este é o contexto deste debate que perpassa este período de longa duração de Thomas Hobbes e de John Locke. Então, nestes dois primeiros parágrafos, aqui, nesses dois itens,
Eu estou contextualizando, estou falando do surgimento do absolutismo, 1455, se solidificando em 1603, e do parlamentarismo, ganhando força nesse movimento de 1535, mas se incorporando de fato em 1707. Então, essas são as duas tensões políticas do debate de Hobbes e de Locke. São contextos diferentes que esses autores, numa história de curta duração, restrita à Inglaterra, é nesse contexto que esses autores debatem, né? Não um com o outro, porque não houve uma contemporaneidade real, né? Uma contemporaneidade de quem é o filósofo que leu depois. Bom, e aí uma grande discussão é sobre o porquê do homem viver em sociedade. Então eles estabelecem, o Hobbes estabelece uma idealização que é mantida em Locke, que é mantida em Rousseau, que é o estado natural do homem. Este estado natural do homem é uma idealização, nós não temos vestígios de um homem no seu estado pueril, um estado completamente natural, e a cessão do homem nesse estado pueril completamente natural para viver numa sociedade complexa, baseada em um contrato. Então, esses são os modelos, são chaves conceituais, mas são chaves de idealização. O homem no estado natural não existe, o tal contrato social, você não encontra nem na Pedra Roseta, nem no Código Hammurabi, não tem nenhum documento ali que diga aqui começa o contrato social para que o homem viva em sociedade. Então, são duas idealizações, ok? Do contractualismo. Esse estado de natureza e o próprio contrato social são idealizações, como está escrito aí no último item. Vocês estão me vendo de boa? Está tranquilo? Sim, prof, a gente está vendo. Tem alguma pergunta? Não, pode ir. Segue o jogo. Então, vamos lá. O Hobbes e o absolutismo, né? É sempre bom lembrar que o filósofo inaugural do pensamento moderno e da política, da ciência política, é o Maquiavel, né? Então, assim como Maquiavel na Itália, Hobbes na Inglaterra, é o filósofo do absolutismo monárquico. Além disso, nós tivemos outros filósofos. Então, nós tivemos o Jean Bossuet, que falava da ideia de família. Nós tivemos Baudin, né, que também falava desse papel de um rei ideal, né, defensores do absolutismo monárquico. E aí o Hobbes é o defensor deste absolutismo monárquico através de um livro, né, que se chama o Leviatã. Ele escreve esse livro em defesa do absolutismo monárquico, e ele vai contextualizar o homem, né, inclusive com grandes contribuições para aquilo que vai ser a psicologia, o homem como sendo um ser egoístico, um ser que como está aí na frase que eu coloquei no slide, guerra de todos contra todos, e o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o predador do próprio homem. Eu lembro que eu tive aula com um professor inglês, John Stuart, e ele falava assim, que isso era uma ofensa aos lobos, né? O homem é o lobo do homem, uma maneira de ofender os lobos e não de ofender os homens, né? Porque o lobo não preda o próprio homem, o próprio lobo, né? Mas no estado da natureza existe uma troca de simbiose, de energia e um equilíbrio. O homem gera o desequilíbrio ecológico. Então, aí está também uma das maneiras de você trazer esse debate sobre a natureza do homem, pensada por Hobbes, para as questões ecológicas hoje, para as questões
que não são tão urgentes como a natureza do homem é destruir a natureza, e a natureza do homem é destruir a própria natureza humana, né? Então, são debates que precisam ser, que são hoje travados e que, de uma certa maneira, nos remete ao contexto do surgimento do Estado moderno, nessa ideia de que o homem precisa ser contido porque a natureza do homem é destrutiva, né? Os homens se preocupam em fazer e, no estado da natureza, né, preservar a própria vida, em detrimento de ser racional. O homem é um ser de desejo sexual, desejo de alimentação, desejo de sobrevivência. Então, neste estado humano natural ruim, né, cabe ao homem, então, cabe ao Estado um papel muito importante na preservação do próprio homem. Então, essa é a ideia, essa é a proposição do Thomas Hobbes no seu livro Leviatã. Ele parte da premissa de que o homem é ruim, o homem é o lobo do próprio homem, e que, portanto, é necessário que o homem aceite um poder absoluto, um poder acima, o poder do Estado, representado pelo rei, para que não vivemos num estado de selvageria. Então, Hobbes entende que a vida é o único direito natural do homem, e para preservarem as suas vidas, os homens teriam aberto mão de sua soberania e entregue ao Estado, por meio de um contrato social. Pode ser a legislação, pode ser os códigos penais escritos, como no caso da Babilônia, ou como pode ser a própria tradição oral, né? Preste atenção na locução verbal, abrir mão. A ideia, então, o homem abre mão, o homem renuncia aos seus direitos em nome de um bem comum, né? A ideia de contrato social em Hobbes é uma renúncia de direitos que ficam concentrados na mão do Estado, o que significa, naquela época, dizer na mão do rei, já que o momento que se vivia era o absolutismo. Esse poder absoluto do Estado é identificado numa figura que o Thomas Hobbes escreve como Leviatã, que é o dragão, um grande monstro no qual o Hobbes identifica o Estado com poderes absolutos. Da leitura do Leviatã, tem uma parte que eu me lembro assim com mais frequência, que dizia que o próprio Leviatã, o próprio homem, traz em si, o Leviatã e o homem, traz em si o germe da sua própria destruição. Então, o Estado, ele traz em si o germe, no sentido de germinação, o estado da sua própria destruição, né? Então, ele entende nessa obra, Hobbes já lança com este parágrafo, com essa ideia, a ideia de que o Estado ele se destrói e ao se destruir ele se germina. Então, uma ideia de crises já aparece na obra do Thomas Hobbes, o Leviatã, de o germe da destruição. O germe da destruição é interessante porque o germe é de germinação. Então, o próprio Estado em si tem contradições que vão levar ao fim da instituição, ao mesmo tempo que nessa instituição em ruína nasce uma nova instituição que vai ocupar o seu lugar. Então, o Estado se renova, nasce e renova, e essa é uma ideia de crise muito cara, sim, para os tempos contemporâneos, né, em que a gente vê a necessidade de o Estado se renovar devido às tensões, a dilemas que já estavam presentes na origem do Estado, traz em si, né? E por isso o Estado precisa de projetos de renovação, ok? Alguma pergunta? Então vou continuar. O Luke, né?
o Locke, o liberalismo e o parlamentarismo na Inglaterra. Tem duas obras muito importantes. O primeiro, Tratado sobre o Governo Civil, em que ele não vai propriamente remeter ao pensamento do Hobbes, não tem tanta abrangência, ele vai apontar as vantagens do liberalismo, e no segundo tratado sobre o governo civil, além de tratar sobre as vantagens do liberalismo parlamentar, né, do liberalismo e do parlamentarismo, ele também vai, nesse segundo tratado do governo civil, falar das contradições do pensamento absolutista e do próprio sistema absolutista. Na segundo tratado do governo civil, só para vocês acompanharem, está na página... página 234 e 235, tá? Está na página 234, num parágrafo que está escrito assim: diferentemente de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, para os quais a natureza do homem é insocial, Locke concede certo nível de sociabilidade à condição da natureza, atribuindo a atividade natural aos vínculos sociais de parentesco. Para Locke, a organização dos seres humanos em sociedade não é uma condição artificial. Não é essa parte, não. Estou falando da segunda, na página 234, lá aqui, né, essa desvantagem de estar sem PDF. Aqui, ó, eu até grifei de verde, está falando dessa contraposição do John Locke ao Thomas Hobbes, que vai acontecer na obra, o segundo tratado sobre o governo civil, tá? Então, ao contrário do Hobbes, para qual o estado da natureza era um estado de guerra, o Locke, ele vai entender que o estado social é um estado natural, até partindo de uma premissa aristotélica, né? O homem é um animal político, não existe sociedade, aí já estou falando de outro filósofo, que é o Durkheim, não existe o homem fora da sociedade, o homem é um animal social, né? O Locke vai tratar desses temas, né? Vai acompanhar essa ideia, né? Que é presente em Aristóteles e posteriormente está presente também em Durkheim, de que o homem é um animal social. O homem é um ser político. Então, portanto, não existe essa ideia de que de um estado de selvageria original, né? Bom, o estado de natureza era um estado de guerra. Para Locke, o estado de natureza era composto de perfeita harmonia entre os homens, associando à ideia de família. O direito natural, por excelência para Locke, é a propriedade. Assim, a transição do estado de natureza para o estado civil se dá por meio do estabelecimento da propriedade. E propriedade e hierarquia entre os homens, que vai levar a esse consentimento de direito, né? Com a ideia de propriedade, de hierarquia e de proteção. Então, para Locke, quem é que estabelece essa proteção? Essa proteção é estabelecida inicialmente por gêneros, por família, por tribos, mas posteriormente é o Estado civil que vai delegar, para qual vai ser delegado o direito natural, e aí o Estado civil é que vai proteger a harmonia entre os homens e proteger o homem, né? Então, veja só, para Locke, os governantes no Estado civil agem por delegação, e sua função é garantir o gozo dos direitos naturais pelas pessoas, dentre os quais a propriedade. E se os governantes não agirem de acordo com essa delegação, eles podem ser depostos, né? Então, por que essa preocupação com a propriedade?
do John Locke. Ele é um filósofo defensor do liberalismo, propondo o parlamentarismo, portanto, o rei tem um poder limitado por uma Constituição e por uma instituição parlamentar. E a preocupação com a propriedade é em detrimento, né? Eu me preocupo com a propriedade privada, porque os rituais medievais, as instituições comunitárias, as instituições comuns do feudalismo gerava o quê? Submissão do homem, né? E isso é uma reflexão que a gente precisa também trazer para agora, né? Qual é o limite do direito da propriedade privada e qual que é o limite do direito comum? Eu até estava na aula de história conversando justamente isso com os alunos, né? Porque, por exemplo, neste contexto que o Locke está falando, século XVII, já havia superado a retração econômica do século XIV, né? Então, ele já tinha vivido um processo que foi um processo forte da fragmentação da estrutura feudal. Na estrutura feudal, existia uma ideia de terras comunais, terras comuns, que era o manso senhorio, o manso servil e as terras comunais, que eram o brejo, onde se instalava a roda d'água, então uma correnteza, uma cachoeira. Além disso, existia as reservas de caça do senhor, as reservas de caça senhorial, que eram meio que reservas ambientais que não pertenciam a ninguém e eram terras comuns. E, além disso, tinha as terras comuns, né? Terras comunais que, entre uma propriedade e outra, na beira das estradas, eram terras que se plantava, mas elas não pertenciam a ninguém. Essa era uma estrutura fundiária na Inglaterra, na Europa toda, inclusive na Inglaterra, mas principalmente França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? Nos países centrais ali da Europa. Essas terras comunais tinham uma função coletiva. Calma aí, alguém está falando alguma coisa? Não. Então, essas terras comunais, elas tinham uma função coletiva, né? Então, era, por exemplo, uma reserva ambiental mesmo. Foi justamente num período das pragas, das pestes, da peste negra e o período de fome na Europa, que se mudou a posse de terra, primeiro na Inglaterra, com João Sem Terra, e aí essas terras comunais elas passaram a pertencer ao Estado, ou se exigia um título de propriedade privada dessas terras. E essas terras comunais foram doadas, por exemplo, para a criação ostensiva, para uma capitalização da terra, com a ideia de propriedade privada. Isso gerou um problema ambiental na Europa como um todo, inclusive com nuvens de gafanhoto. Por quê? O fim dessas reservas comunais, que funcionavam como reservas ambientais, levou a uma fragilidade das plantações. A própria, então, ideia de reserva ambiental que se tem hoje, que na propriedade rural você precisa manter o olho d'água, você precisa manter a mata ciliar, você precisa manter uma reserva ambiental, ela está associada ao direito coletivo e não ao direito privado, mas ela está também associada a uma necessidade de uma produção coletiva e não de uma produção privada. Então, na Europa, quando houve, na derrocada do feudalismo, com o surgimento da forja, que melhorou a produção agrícola, o domínio sobre a natureza, a necessidade de um aumento de área agrícola, e que se avançou sobre essas regiões, houve problemas ambientais. E hoje é o que nós vemos, né? A melhora tecnológica fez com que o homem avançasse em regiões ambientalmente hostis. Só que essas regiões ambientalmente hostil,
a agricultura e a ocupação humana, ao ser atacada, leva ao descontrole de pragas, de gafanhotos, de pandemias e tudo mais. Então, se a gente não estuda história, se a gente não tem um conhecimento sobre o passado histórico, a gente acaba cometendo os mesmos erros e defendendo as coisas de uma forma arcaica. Luke estava sendo bastante moderno e inovador naquela época ao defender o privilégio da propriedade privada para uma produção, porque era em detrimento à exploração dos senhores feudais e da igreja. Agora, hoje, defender, pelos mesmos princípios de Luke, a propriedade privada, sem pensar numa produção que envolva a produção de outros, aí a gente vai ser anacrônico e não vai conseguir pensar na complexidade das relações que existem hoje, tá? Então, viajei um pouquinho, fui falar de ambientalismo, sempre gosto, e de história, mas voltando aqui ao plano das ideias, né? Por fim, após a consolidação inicial do Estado Civil com o contrato social, Luke defende que deve haver necessariamente o estabelecimento de dois poderes diferentes, o executivo e o legislativo, né? O executivo que é a realização do poder pelo rei, e o legislativo, que é a distribuição e o ordenamento do poder pela legislação, pelos deputados, pelos lords, né? Então, a este último, o legislativo, né, incumbe aprovar leis para controlar o primeiro. Então, este equilíbrio. Luke é quem vai influenciar fortemente os pensadores pré-revolução francesa, Rousseau, Montesquieu. E também ele são pensadores liberais, mas ele também vai influenciar um pensador conservador, que é o Benjamin Constant, né? Então, essa ideia de tripartição de poder é presente, vai encontrar respaldo nas ideias do John Locke. Hoje, né, os poderes são tripartidos em quase todo o mundo, executivo, legislativo e judiciário. E isso é importante, porque, veja, em momentos de crise, como nós estamos vivendo agora, em que o poder executivo se mostra debilitado, incapaz de resolver as questões, ele acaba sendo orientado pelo legislativo. Então, aqui mesmo, no Brasil, nós vimos, o governo era resistente, o governo executivo, pensando no dinheiro, no orçamento, na sanitarização da economia, para que não houvesse crise e tal, ele falou assim, eu não posso dar dinheiro, tem pouco dinheiro em caixa. Aí o legislativo brigou, criou, e falou, não, você precisa distribuir dinheiro para a população mais pobre. Aí, falando, R$200 está bom? Não, tem que ser 600. E aí está vendo que, nesse sentido, o poder legislativo no Brasil funcionou muito bem, orientando o poder executivo. E hoje, além desses três poderes, nós temos o poder judiciário, que tenta ali dizer ao executivo e ao legislativo quais são os limites da sua ação, né? Então, tudo isso, essa tripartição de poder é muito importante. Hoje, no Brasil, a gente vê uma discussão sobre um quarto poder que não existe constitucionalmente, que é o poder conservador, né? No Brasil, nós já tivemos o poder conservador no período da monarquia. O poder conservador não existe, mas existe o parlamentarismo bicameral, né? Mundo afora, e no Brasil, o presidencialismo bicameral, em que o Senado preserva as tradições. E, além disso, tem o que nós já discutimos na aula de sociologia, que é o poder de conservação da burguesia. Então, essas ideias de John Locke sobre o Estado moderno, essa reflexão daquilo que ele estava vivendo, né? O tempo que o John Locke viveu, Revolução Gloriosa, 1689. Deixa eu ver, John Locke,
morreu em 1704. Então, ele viveu este período, né, este contexto de revolução, do estabelecimento do absolutismo e as tensões pelo parlamentarismo na Inglaterra, embasaram não só outras discussões filosóficas, porque ele também foi um político bastante influente, embasaram o estabelecimento do Estado moderno. Ok? Posso continuar? Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu saí do ar? Não. Ah, tá. Obrigado. Então, vamos lá. Aí eu fiz duas sínteses, porque realmente é muita coisa discutindo aqui. Então, aí é um quadro comparativo do John Locke e do Hobbes. Então, Locke é teórico do absolutismo, Hobbes, teórico do absolutismo, Locke do liberalismo e do parlamentarismo. O estado da natureza, para Hobbes, é guerra de todos contra todos, para Locke é a família, paz e harmonia. Não deve conhecer as famílias aqui do Brasil. Direito natural é a vida e o homem delega este poder. Direito natural, a propriedade é direito natural. Contrato social, o homem renuncia ao contrato social para um poder acima do Estado absolutista. Para Locke, o homem concede ou delega a outro o seu poder de Estado natural. O Estado civil, absolutismo monárquico. O Estado civil, para Locke, é o parlamentarismo, a possibilidade, inclusive, de deposição do rei. Bom, agora vamos para o Rousseau, né? Sair um pouquinho da Inglaterra e para a Suíça, né? O Rousseau, que ele é, para muitos, um dos pioneiros da ideia de socialismo, mas aí é socialismo utópico, dá para ver socialismo utópico em tudo quanto é lugar, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai idealizar, ele trata de um idealismo político, e também ele é muito importante para quem for estudar aí nas áreas de educação, quem quiser fazer psicologia, tal, né? A natureza humana, e ele fala, inclusive, do desenvolvimento do homem, né? Então, aqui tem discurso sobre origens e fundamento da desigualdade. O Rousseau, vamos pegar aqui o tempo que o Rousseau viveu, 1712, 1711. Então, ele já estava vivendo, né, as contradições do regime capitalista na sua fase embrionária, o mercantilismo. Ele já vai criticar, ele vai ver ele vai ver essas contradições e vai reclamar, né? Vai falar desses dilemas. Então, ele vai, olha aí a crítica que ele faz à propriedade privada. O primeiro, que ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi verdadeiramente o fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escute este impostor, estão perdidos, se esqueceram que os frutos de todos é da terra e não é de ninguém, né? Então, ele vai dizer contra a propriedade, dizendo que a propriedade é um elemento da desigualdade e, portanto, gerador de guerras, assassinatos, crises e misérias. Ok? Então, Rousseau vai defender que o homem, no seu estado natural, vivia de maneira harmoniosa e se interessava pelos demais, a idealização do bom selvagem,
para Rousseau, a vida numa sociedade em vias de industrialização não favorece os homens no seu aspecto moral. À medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou ainda mais egoísta, sem compaixão e foi se afastando dos outros seres humanos. E a propriedade privada, ela está associada a essa naturalização da desigualdade. O Estado garante as liberdades civis, no entanto, ele vai aí idealizar o Estado como garantidor da sociedade civil ou como aquele que vai evitar o caos social. Tá? Preste atenção nisso, porque essa idealização de que o Estado deve evitar o caos é uma idealização muito presente entre os teóricos do Estado hoje. Tá? Bom, as ideias de Rousseau serão aproveitadas por vários participantes da Revolução Francesa e pelos teóricos do socialismo. Que ideias são essas? Então, eu elenquei aí as ideias. Vontade geral, só para vocês acompanharem, eu esqueci de falar qual página, 237 e 238, né? Vontade geral. Então, não é o consenso, nem a vontade da maioria, e muito menos a soma das vontades individuais. É um equilíbrio entre as vontades individuais e aquilo que é o certo a ser feito, desde que não fira ninguém. As ideias de amor e ódio, né? Então, a ideia de que existe no ser humano uma tensão de amor e ódio. Ele debate a sexualidade como uma experiência fundamental na vida do ser humano. A tomada de consciência da importância dos sentimentos do amor e do ódio na construção da sociedade humana, no desenvolvimento pessoal, enfim, a abertura para um debate moderno sobre a visão do amor entre amor conjugal e amor passional. Tá? Pode-se atribuir a ele a tentativa de estabelecer na sociedade do século XVIII uma nova noção, a noção de personalidade individual, no que concerne o tratamento que ele dá, por exemplo, à sexualidade na infância, né? Quando ele vai escrever sobre o bom selvagem e outras obras, né? Então, vamos lá. A obra, O Contrato Social, que é a que nos interessa hoje para falar sobre a teoria do Estado, publicada em 1762, propõe que todos os homens façam um novo contrato social, onde dependa a liberdade do homem, baseado na experiência das antigas civilizações, onde predomina o consenso, garantindo o direito de todos os cidadãos, e se desdobra em outros 4 livros. Tá? Aí ele vai falar da liberdade natural, caracterizada por ações tomadas pelo indivíduo com o objetivo de satisfazer seus instintos. Né? O homem, nesse estado de natureza, desconsidera as consequências da sua ação para os demais, ou seja, não tem a vontade e nem a obrigação de manter vínculos sociais. Outra característica é a total liberdade, desde que tenha forças para colocá-las em prática. Então, existe diferença entre uma liberdade natural e a total liberdade é quando o homem consegue realizar os seus desejos, mas aí o homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém. Basta apenas deter os meios e adquirir força o suficiente para realizar seus desejos. Então, a ideia de que desejo é isso, que o desejo ele é que vai mover o homem, e de que é necessário ir moldando este desejo para viver em sociedade, que é justamente a transição para o Estado civil. Então, transforma a liberdade do sujeito numa liberdade do sujeito vivendo em sociedade. O estabelecimento, e aí ele vai criticar o estabelecimento da sociedade, da ideia privada, da sociedade privada, da escravidão, de você subjugar o outro, não só o seu corpo,
mas a sua liberdade de ir e vir pela ideia de propriedade são críticas presentes no Rousseau. Tá? Na transição para a vida em sociedade, Rousseau é bem claro ao escrever: o homem perde, pelo contrato social, a liberdade natural, um direito ilimitado a tudo quando porventura pode alcançar. O que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade do que possui. Então, ele vai dizer aí, né, dessa necessidade ainda da propriedade, né? E a propriedade, então, elencada por John Locke, debatida por Rousseau, ela vai ganhar um aparato conceitual, um aparato teórico, uma justificativa racional plausível com esses dois autores, e hoje é difícil você encontrar quem diga contra a propriedade. Eu acho que o último a fazer isso foi um filósofo anarquista contemporâneo do Karl Marx, se chamava Proudhon, que falava, e talvez o Bakunin, né, a ideia de que a propriedade é um roubo. Né, a ideia de que propriedade é roubo são ideias que aproximam o teórico Rousseau do anarquismo, dessa negação de uma estrutura de poder, mas aí os anarquistas vão achar que o Estado é desnecessário. Tá? Então, mais um quadro comparativo sobre a natureza do homem. Para John Hobbes, o homem é egoísta. Para Locke, o homem é bom, mas faz guerra para se defender. O homem é bom, porém a propriedade o corrompe. Essa é a diferença entre esses filósofos. Sobre o Estado, para Hobbes, evita a destruição mútua. Para Locke, protege a propriedade e assim faz o homem progredir. Para Rousseau, preserva a liberdade civil e dos direitos dos homens. Do tipo de governo defendido por cada um. Para Hobbes, a monarquia absolutista. Para Locke, o parlamentarismo ou monarquia parlamentar, sem a justificativa do direito divino do rei, limitada por uma constituição. Para Jean-Jacques Rousseau, a democracia direta. A influência, né, do Hobbes hoje é na teoria do direito moderno, na teoria do Estado, do John Locke. Ele foi influenciar a Revolução Inglesa, a Constituição Norte-Americana, e Jean-Jacques Rousseau, as ideias revolucionárias francesas, a ideia de comunismo. Citação mais famosa do Hobbes: o homem é o lobo do homem. Do Locke: onde não há lei, não há liberdade. E do Rousseau: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e o torna miserável. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, eu peguei e fiz um quadro aqui com 3 autores que, esse do meio eu li recentemente. Essa aqui, Iris Jung, eu li bastante durante o meu doutorado, foi uma das minhas referências teóricas. E John Rawls, eu leio bastante, porque quando eu tenho que falar sobre liberalismo com os meus alunos, como estou falando agora, eu acho que essa é a última palavra. Esses 3 aí são os 3 filósofos que teorizam sobre justiça e Estado, né, de maneira mais abrangente. E também peguei tudo da mesma linhagem, 3 americanos. Aqui caberia o Habermas, caberia o Foucault, né, e aqui caberia também outros filósofos, como que a gente estudou em sociologia, esqueci o nome dele, Parsons, Merton, sociologia organizacional, aqui sobre o papel da justiça universalista, o papel
justiça relativista e justiça radical, né? Bom, e aí, vamos tentar entender qual é a permanência desses filósofos contractualistas hoje, né? Então, nós temos o John Rawls, Mark Sanger e o Jung. Iris Jung, é uma moça, tá? Ela, moça, sim, é uma mulher, é uma filósofa contemporânea, morreu em 2006. O Mark Sanger está vivo, o Rawls morreu em 2012. Mas são três filósofos que teorizam sobre o Estado. E são três filósofos que participaram da vida política dos Estados Unidos, tal qual esses dois filósofos, o Rawls e o John Locke, participou da vida política na Inglaterra, e o Rousseau influenciou a vida política na França. Então, esses três filósofos aí são filósofos engajados na luta política, tá? Então, John Rawls, para quem é liberal, para quem gosta de uma discussão sobre liberalismo. Ele é de uma tradição liberal, considera o princípio da liberdade anterior e superior ao princípio da igualdade. Para ele, esses tais princípios, igualdade e liberdade, exercem papel de critério deontológico, de raiz, né, no que é a justiça. Então, a raiz do debate sobre o que é justo, sobre o que é certo, está em o que está se respeitando a liberdade, está se respeitando a igualdade. Então, são esses os dois princípios fundamentais para o julgamento do que é justo. Essa é a ideia de justiça de John Rawls, muito influente nos Estados Unidos, né? E ele vai influenciar no debate sobre um conceito até então superior, que vai tentar dar conta ou superar o que é mais importante, liberdade ou igualdade, que é a ideia de equidade. E aí a equidade, você precisa tratar as coisas na sua particularidade, o estado de bem-estar social é capaz de fazer isso, com medidas afirmativas aqui, com handicap ou afirmações ali, né? E aí ele vai acreditar que o papel do Estado é promover um bem-estar. A sociedade não pode, por exemplo, ser uma sociedade de guerra de todos contra todos, um ultraliberalismo ou como se apregou aqui no Brasil, como neoliberalismo, né? Todo mundo tem que ser livre, e é o quarto elemento da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, e foda-se todo mundo, né? Ele vai ser contra isso, ele vai dizer que o Estado deve promover uma certa harmonia no convívio social, né? E aí só se limita a liberdade se ela não for universal e se ela for incompatível, gerando coalizões de liberdade. Então, como assim? Esse conceito do que é justo para Rawls. Só se limita a liberdade se ela não for universal. Então, a ideia, por exemplo, de propriedade privada vexatória, condomínio fechado, shopping center, ele é um limitador da universalidade. A própria ideia de escola particular, né, ela limita a liberdade. Por quê? Porque ela cerceia a liberdade de todos. Ela não é acessível a todos. Então, a liberdade ela tem que estar a liberdade de fazer se é possível que todos façam, né? E não pode haver um princípio: eu sou livre, mas a minha liberdade não pode colidir-se com a liberdade dos outros. Então, por exemplo, eu sou livre para ter uma máquina rural, uma colheitadeira, como meu meio de transporte.
Por que não? É meu direito de ir e vir. Por que eu não posso ter uma colheitadeira para dar um rolezinho na avenida? Eu tenho essa liberdade, né? Eu não vou ter essa liberdade porque isso vai gerar uma colisão com a liberdade das outras pessoas. A avenida não foi feita para colheitadeira, os outros automóveis serão atrapalhados pela minha passagem, então eu vou acabar privando a liberdade dos outros e o direito do outro. Então, esse é o conceito de justiça universalista do Rawls, né? O Sandel veio, inclusive, no Brasil recentemente, participou de alguns debates sobre, no Supremo Tribunal Federal, né, os ministros do STF fizeram um curso com ele, se eu não me engano foi em 2014, não, 2012, sei lá. Foi quando o Brasil ainda era relativamente organizado, né? Um momentinho, deixa eu ver se alguém fala comigo. Não. Bom, e aí ele tem um livro que é até bastante vendido, né? Eu mesmo tenho esse livro que fala Justiça, o que é a coisa certa a ser feita, e é bem legal porque você lê o livro e ele é escrito por dilemas morais. O que você deve fazer? Salvar uma pessoa, matar uma pessoa na incerteza de que você vai salvar pelo menos 15, né? Então, qualquer medida que você tomar ali é uma medida ruim, e aí ele vai debatendo o que é justo, né? E por isso que é chamado de justiça relativista. Ele pega no pormenor, ele pega no dilema, né? Ele busca uma filosofia, portanto, da realidade e faz com que o interesse seja despertado em mais pessoas. Então, vai dizer que as pessoas devem debater o tempo todo sobre o que é o justo a ser feito, né? A sociedade justa, as vidas são essencialmente vividas. Então, ele vai falar assim, não, mas qual é a realidade? Então, por exemplo, a teoria que a gente tem hoje de racismo estrutural vai encontrar respaldo na filosofia do Sandel. Porque assim, não, mas você está aí teorizando sobre uma suposta igualdade entre as pessoas. No entanto, quando você olha para a realidade, você vê que há um fosso, uma diferença muito grande entre a possibilidade de uma trajetória de vida bem vivida por uma pessoa branca e uma pessoa negra, então a sociedade não é justa. E aí, esse discurso dele vai ajustar a teoria do Estado para o Estado distributivo. O Estado capaz, por exemplo, o Brasil tem esse princípio de justiça distributiva, de Estado distributivo, a Alemanha, alguns estados dos Estados Unidos, mas a França, Portugal, Índia, essa ideia de que o Estado ele deve cobrar impostos e redistribuir para os entes federados, municípios, comarcas, através desses fundos, por exemplo, o Fundeb, ele é baseado nessa justiça relativista. Por quê? Porque eu crio um fundo nacional do desenvolvimento da educação básica e, a partir da deficiência da educação básica em determinados lugares, eu distribuo a renda, eu distribuo o imposto. Então, essa ideia de que os que podem mais pagam mais e os que podem menos recebem mais. É o princípio do Estado distributivo, é um princípio de se fazer justiça para Sandel, muito influente no pensamento contemporâneo, inclusive no Brasil. Bom, sobre a propriedade, está a liberdade,
né? Então, acima da propriedade, da ideia de propriedade, tem a ideia de liberdade. Então, a sua propriedade, ela não pode ser uma liberdade, o seu direito a ter uma propriedade não pode ser privativo, né? Então, você não pode manter ninguém cativo e as suas posses não podem debilitar a liberdade do outro. Não pode privar o outro da liberdade. Por quê? A liberdade, ela tem que ser justa. E a medida da justiça, da liberdade, é a igualdade. Todos vivem as mesmas condições, então existe liberdade. Só existe liberdade se existir uma condição de igualdade. Então, por exemplo, se num estado, num país, numa comunidade, ou até mesmo numa família, não existe uma liberdade, não existe uma igualdade inicial, né? E aí é o que pega o debate sobre o Sandel proposto pela Iris Jung, né? Que é não existe uma igualdade, não existe um estado de igual, um estado anterior em que todos são livres e iguais, que a gente parte de algumas premissas de desigualdade. E aí, o que a Iris Jung vai falar? Ela vai radicalizar, ela é de uma justiça radical, né? Só para entender, acho que para ilustrar melhor a teoria do Sandel e da Jung, né? Vocês já devem ter visto uma experiência que foi feita nos Estados Unidos e replicada em várias partes do mundo. Na verdade, foi uma campanha política sobre a igualdade, em que as pessoas ficam num campo, num gramado, e assim, dê um passo à frente quem nunca se preocupou com se vai se alimentar no outro dia. Aí um monte de gente dá um passo à frente, um tanto de pessoas mantém no seu lugar. Dê um passo à frente quem nunca teve medo da polícia, de sair à rua à noite, e aí os brancos dão um passo à frente e os negros ficam no mesmo lugar. Essa propaganda, ou essa campanha publicitária nos Estados Unidos, que se copiou mundo afora, né, ela explica um pouco este conceito de justiça relativista, que seria o papel do Estado garantir essa igualdade original, né? Só que a Iris Jung vai falar que não, ela vai falar, olha, não é possível porque a estrutura, o caminho a ser percorrido, ele depende do gênero, da raça, das políticas públicas e das famílias. Então, ela vai defender a democracia das diferenças. Por isso, as teorias feministas e outras formas de minoria, sob sua visão, precisam ser levadas em conta, porque a estrutura é uma estrutura de dominação. Então, ela vai falar: olha, as trajetórias são desiguais desde o nascimento, porque a nossa estrutura social é desigual. Ela vai falar, por exemplo, da questão das mulheres, por que as mulheres têm mais dificuldade de se enriquecer, de acumular capital? Porque tradicionalmente as mulheres têm uma jornada dupla. Elas têm que trabalhar e chegar em casa, trabalhar na sua casa, enquanto os maridos têm uma jornada apenas de trabalho. Não limpam a casa, não fazem as coisas que devem ser feitas de maneira compartilhada. E aí ela vai pôr o dedo nesta ferida, vai falar: olha, existem questões que são questões profundas na nossa sociedade, que já estavam presentes nas ideias de Foucault, que já estavam presentes nas ideias de Habermas. Habermas é outro filósofo contemporâneo alemão, está vivo ainda. O Habermas e a Iris Jung,
eles vão debater muito sobre o papel do Estado, né? E é legal porque os debates dela com ele são chamados briga de família, porque eles partem do mesmo princípio de que existe uma estrutura social desigual em várias instituições sociais, não só no Estado, como também na família e nas empresas, né? E aí a Jung, ela é talvez a filósofa contemporânea indiretamente mais debatida, né? A crítica que se tem a ela é que essa proliferação de ideias de desigualdade, né? A crítica que se faz a esses três filósofos, o Rawls, o Sandel e o Jung, que é feita pelos marxistas e pela teoria crítica, é de que parece que a nossa sociedade precisa apenas de alguns ajustes para ela ser justa. O Estado ele é quem vai promover esses ajustes de justiça social, mas aí os marxistas e a própria teoria crítica vai dizer não, a origem da desigualdade é o capitalismo, né? Então, e o Estado mantém o capitalismo. Bom, sobre o papel do Estado, o que a Jung fala? O papel distributivo do Estado, ele é contra esse papel distributivo do Estado, pois ele esquece desigualdades, eu escrevi errado aí, radiculares, reais. Então, ele vai falar que não é somente uma questão de redistribuição de recursos, de impostos, de bolsas famílias, de indenizações. É necessário mudar a cultura. Por isso que ela é da justiça radical. É necessário impor às estruturas sociais e aos indivíduos uma mudança cultural contra as culturas desiguais, né? E sobre justiça, para ela, justiça é a eliminação da opressão e da dominação institucionalizada, ou seja, nas instituições, família, propriedade, empresa e Estado, né? Então, para ela não deve existir, e nesse sentido ela se aproxima bastante de um filósofo brasileiro, que é o Paulo Freire, né? É necessário desarticular as estruturas ou arruinar as estruturas de opressão. Então, essa filósofa aí é a última palavra em termos do significado do Estado, qual é da idealização do Estado, da idealização da propriedade privada e da idealização do homem como um ser social, né? Então, são aquele debate travado lá, Hobbes, Locke, Rousseau, é um debate ainda permanente na filosofia e na teoria do Estado. Ok? Vou voltar aqui para... E aí, alguém tem alguma pergunta? Vou falar sobre os exercícios, então.